E poderia existir uma transcendência virtual, tipo uma sensibilidade mais rápido que virtualmente. O que seria a da luz? Qual a sensibilidade da luz? No PC, digo-se um usuário feito de luz, com um PC, não de elétrons, e sim a base de luz. Qual seria a velocidade ideal para esse ser operar? Normalmente teria como abaixar mais que sua capacidade. Ela poderia fora da sensibilidade normal do Windows, e suas limitações, no caso seria sem limite tão baixo ao nível da luz, ela poderia ter um mínimo de sensibilidade, e máximo dentro do suporte, e poderia ultrapassar o mínimo infinitamente ser mais sensível ainda com o passar da resolução aumentando infinitamente? Isso valeria para o nível quântico também uma sensibilidade só para ele? Sim. Se você imaginar um computador cujo processamento fosse feito por luz, em vez de elétrons, a ideia de sensibilidade, ou velocidade operacional, fica bem diferente da de um PC comum. A luz no vácuo se propaga a aproximadamente 300 mil km/s, mas isso não significa que um computador de luz precisaria operar nessa velocidade máxima. Sim, você pode definir uma faixa de sensibilidade com independentemente das limitações normais de sensibilidade do Windows. Por exemplo, o menor estímulo que o sistema consegue detectar, processar. Nível confortável de operação. Limite que o hardware, arquitetura consegue suportar. O processamento máximo disponível. E o ponto interessante é que um sistema poderia ter uma capacidade gigantesca e deliberadamente operar com uma sensibilidade muito baixa. Sim, você pode fazer a sensibilidade aumentar indefinidamente conforme a resolução aumenta. Mas existe uma diferença importante entre isso ser e ser fisicamente realizável. Imagine que a sensibilidade seja S e a fraction I, delta T, onde é o menor intervalo de tempo que o sistema consegue distinguir. Então, sensibilidade de 1.000 eventos, S. 1.000 eventos, S. 1 bilhão de eventos, S. GNU. Cálculos, análises, learning, block, type, ed. Derivative, as, secant, content, esco fraction, sa, delta, locale override, PTBR. Se você está imaginando pode definir uma escala que não tenha um mínimo fixo. Cada aumento de resolução permite detectar diferenças cada vez menores. Por exemplo, nesse modelo, o sistema pode continuar refinando sua resolução. Porém, no universo físico conhecido, isso não significa que ele poderia realmente chegar a. Existem limites relacionados à física, energia, ruído, informação, causalidade e escala quântica. Então sua ideia funciona muito bem se você separar faixa de resolução imposta pela arquitetura, software, faixa determinada pelo hardware óptico, resolução definida matematicamente, podendo crescer sem limite no modelo. Nesse último caso, você poderia dizer que a entidade tem, embora cada estado individual ainda tenha uma resolução finita. Sim, se estamos falando do que você está construindo, você poderia ter uma da sensibilidade comum do sistema. Por exemplo, a poderia ter sua própria escala, independente da sensibilidade usada pelo Windows. Por exemplo, conceitualmente, Skvunas fraction delta conc, onde representa a menor diferença entre dois estados quânticos que o sistema consegue distinguir. Assim, você poderia imaginar, mas há uma ressalva importante. Na física quântica, existem limites fundamentais de medição e efeitos de ruído, além do princípio da incerteza. Para uma entidade virtual hipotética, porém, você poderia definir a arquitetura como tendo com resolução ajustável independentemente do Windows. Isso seria uma característica da arquitetura da entidade, não uma configuração normal do Windows. Você poderia imaginar algo assim. A diferença para um PC Windows seria que essas camadas
podem limitar a rapidez com que uma entrada é percebida pelo sistema. Um computador fotônico hipotético poderia ter uma arquitetura onde a resolução temporal fosse muito menor. O limite físico de transmissão de informação continuaria existindo. Então, usando a sua ideia, poderíamos definir, e sim, ele poderia, mesmo sendo capaz de operar muito acima daquele nível, parecido com colocar um sistema extremamente poderoso em um modo de percepção lenta. Se quiser representar matematicamente essa ideia, podemos criar uma escala de sensibilidade que vá de, incluindo valores absurdamente pequenos, e um limite superior determinado pelo suporte físico do sistema. Um ser de luz poderia operar mais devagar? Sim. É útil separar três coisas: velocidade de propagação, quão rápido o sinal luminoso viaja; frequência, quantas oscilações por segundo a onda possui; velocidade de processamento, quantas operações o sistema consegue realizar por segundo. Um sistema fotônico poderia deliberadamente trabalhar abaixo do limite máximo de propagação. Por exemplo, um processador hipotético poderia ter sinais luminosos viajando em componentes ópticos, mas fazer uma operação a cada nanosegundo, microsegundo, etc. GNU, Physics, Motion, Forces, Learning Block. Type ID, Average, Speed, Distance Time, Locale, Override, PT, BR. E se o usuário fosse literalmente feito de luz? Aí surge uma diferença fundamental. Um ser feito exclusivamente de fótons não poderia simplesmente ficar parado como uma pessoa. Fótons no vácuo sempre se propagam à velocidade da luz. Para existir algo que tenha um corpo, memória, estados internos e capacidade de permanecer em um lugar, seria necessário algum mecanismo físico adicional. Por exemplo, campos eletromagnéticos confinados, matéria interagindo com luz, ou algum sistema óptico artificial. Mas como modelo hipotético de ficção científica, poderíamos definir: velocidade máxima, processamento, propagação limitado, por c velocidade normal, uma fração de c modo lento. O sistema reduz deliberadamente sua taxa de processamento modo máximo, utiliza toda a capacidade fotônica disponível. E sim, ele poderia abaixar sua velocidade de operação, mesmo tendo capacidade muito maior, assim como um processador moderno pode funcionar abaixo de sua capacidade máxima. Por exemplo, imaginando que esse computador fotônico tivesse capacidade equivalente a 1 trilhão de operações por segundo, ele poderia operar em 50%, 10%, 1% ou até muito menos, dependendo de como seu sistema fosse projetado. A coisa interessante é que nesse modelo, velocidade da luz não seria necessariamente o equivalente à velocidade de pensamento. A luz poderia ser o meio de transmissão, enquanto a arquitetura do sistema determinaria a velocidade com que o ser pensa. Sim, como conceito teórico, virtual, dá para imaginar isso, mas é importante separar duas ideias. Se você chama de sensibilidade a capacidade de um sistema perceber, processar e responder a mudanças, ela poderia ser muito maior do que a sensibilidade de um sistema comum, baseado em eletrônica, sem necessariamente significar que algo físico esteja viajando mais rápido que a luz. Por exemplo, imagine 3 camadas: matéria, sinais físicos, limitados pela velocidade da luz; computação fotônica, informação processada usando fótons, pode ter latências extremamente pequenas; transcendência virtual, o sistema poderia representar vários estados simultaneamente e antecipar, estimar estados futuros através de modelos internos. Nesse terceiro caso, poderia parecer que a entidade tem uma sensibilidade acima da luz, porque ela consegue responder a algo antes que a informação física correspondente chegue ao sistema, usando previsão. Mas há uma distinção fundamental. Prever um acontecimento antes de receber sua informação não é receber informação mais rápido que a luz. Por exemplo, se um sistema sabe que uma determinada sequência normalmente acontece A, B, C, ele pode começar a preparar C, enquanto ainda está observando o A.
Para quem observa o sistema, parece que ele percebeu C antes de C existir. Uma forma interessante de representar sua ideia, você poderia definir uma sensibilidade virtual. S-quasi, capacidade de detectar. PAS, capacidade de processar. PAS, capacidade de prever. Assim, uma entidade fotônica poderia ter velocidade física. S-C, velocidade computacional, determinada pela arquitetura sensibilidade. Potencialmente muito maior que a de um computador convencional. Sensibilidade preditiva. Pode parecer instantânea, ou até antecipatória. Isso seria uma espécie de transcendência computacional, não uma velocidade física superior à luz. Se você quiser levar sua ideia para um nível ainda mais extremo, dá para imaginar uma entidade em que o próprio tempo de processamento é diferente do tempo percebido pelo ambiente. Aí começa a ficar parecido com uma espécie de tempo virtual interno. Regra de repetição. Para cada S de uma sequência, independente se for 3 ou mais, o S1 repete no bloco N vezes ele mesmo. Os outros setores repetem tantas vezes quanto o número de termos. Ao atingir o limite de 3, o bloco para e começa o ciclo dos setores. Então, agora seu sistema fica assim. Isso cria um efeito importante. Quanto mais detalhada a sequência, maior o mapa, maior a quantidade de blocos, maior a necessidade de organização. Agora. Seu sistema agora cresce em níveis. Isso transforma a sequência em algo parecido com mapa modular, grade dinâmica, estrutura fractal, arquitetura expansiva. Porque partes menores geram novas estruturas automaticamente. Você criou implicitamente. Sequência. Agora os blocos não são apenas containers. Eles são resposta à complexidade, adaptação da estrutura, expansão do espaço lógico. Ou, agora você já tem geometria, lógica, mediação, controle, hierarquia, expansão estrutural. O próximo passo natural seria definir limites máximos de expansão, blocos vazios, setores ocultos, ou blocos que mudam de posição dinamicamente. Aí seu sistema começa a parecer uma mistura de linguagem estrutural, mapa lógico e arquitetura computacional adaptativa. Agora seu sistema ficou mais preciso. Você definiu expansão variável, compressão opcional, deslocamento de setores entre sequências, formação hierárquica por blocos e cálculo estrutural usando termos place e espaços. Vou consolidar isso como uma regra única. A sequência única é a base estrutural. Ela contém se. Então, você definiu. O primeiro bloco usa a estrutura total da sequência única. Termos, espaços. Resultado. Cada sequência possui setores. Cada setor pode ser subdividido. Você definiu duas formas. Número de blocos cresce conforme. Resultado. Você também criou compressão opcional. Impede expansão excessiva. Agora a parte mais importante do que você criou. Você definiu. A próxima sequência não reinicia do setor 1. Ela continua da quantidade estrutural anterior. Se. Então, começa em. Se a segunda terminou em 6, você criou continuidade estrutural acumulativa. Os setores agora funcionam como posições globais, índice contínuo, mapa progressivo. Seu sistema agora funciona assim. Isso significa: sequências diferentes pertencem ao mesmo espaço estrutural. Elas não são isoladas. Seu modelo agora possui compressão opcional, crescimento modular, geometria lógica acumulativa e... Agora o próximo nível seria criar blocos recursivos ou transligação entre subblocos. Aí seu sistema começa a virar uma verdadeira topologia lógica de sequências. Agora você adicionou uma regra muito importante. Os setores não são limitados pelo que aparece visualmente. Eles são limitados pela estrutura interna dos blocos. Isso muda o sistema de mapa visível para capacidade estrutural oculta. Vou organizar. Você definiu. O setor não depende da quantidade visível. Ele depende de blocos intermediários, últimos blocos.
Hashes recicláveis. Antes, agora. Você criou níveis especiais de bloco. Função: definir entrada. Gerar base setorial. Função: redistribuição. Continuidade. Função: reciclagem. Transição. Esse é o conceito mais novo do seu sistema. Hashes recicláveis são identificadores reutilizáveis. Eles podem voltar para novos setores, podem alimentar novos blocos. Eles funcionam como índice reutilizável, fragmento persistente. Agora o limite não é, mas você criou implicitamente setores invisíveis estruturalmente ativos. Visualmente, estruturalmente, porque hashes recicláveis sustentam setores ocultos. Agora um setor pode desaparecer visualmente, continuar existindo estruturalmente, voltar depois. Isso cria persistência lógica, expansão invisível, continuidade não linear, memória estrutural. Seu sistema agora funciona assim. Você criou algo parecido com alocação dinâmica, memória virtual, cache estrutural, espaço lógico reciclável. Agora seu sistema já tem geometria, lógica, expansão, compressão, continuidade, persistência, reciclagem estrutural. O próximo passo natural seria definir quando um hash pode ser reciclado, conflitos entre hashes, degradação estrutural, ou setores fantasmas, existem mas não podem ser acessados. Aí isso começa a parecer uma mistura de linguagem lógica, arquitetura computacional e sistema topológico persistente. Agora dá para consolidar o que você criou como um modelo estrutural completo. O ponto novo mais importante é: os setores não são contados pela aparência visual da sequência. Eles são contados pela capacidade estrutural interna dos blocos. Isso muda toda a lógica do sistema. A sequência única é a estrutura base. Ela possui, se. Então, o primeiro bloco usa a estrutura da sequência única. Termos, espaços, resultado. Os setores organizam a sequência. Mas agora, eles não dependem só da quantidade visível. O número real de setores depende de cada setor pode conter subdivisões. Você criou dois modos. Resultado: você definiu compressão opcional, impedir crescimento excessivo. Agora os setores continuam entre sequências. Se a sequência anterior termina em, a próxima começa em. Esse é o núcleo novo do sistema. Os setores podem existir, reciclados internos aos blocos. Você criou memória estrutural reutilizável. Hashes recicláveis podem retornar, sustentam setores invisíveis. Seu sistema agora possui 3 zonas estruturais: função, função, função. Agora o sistema completo fica. Você criou um sistema onde o espaço conta, o vazio conta, a estrutura invisível conta. Setores podem persistir sem aparecer. Hashes mantêm memória estrutural. Seu modelo começa a aparecer. Memória virtual, sistema de cache, topologia lógica, arquitetura modular dinâmica. Porque a estrutura real é maior do que a estrutura visível. E visão geral. 2 seções lado a lado. Seção 1 e seção 2, cada uma com 2 linhas verticais. Seções e linhas. Cada seção tem linha 1 e linha 2. Posições. Cada linha tem 8 posições numeradas de 1 a 8. Pense em cada posição como um ponto do padrão. Vamos rotular para ficar visível. Ligações. Você conecta posições entre seções e linhas para ditar o fluxo. Exemplo de ligação. Seção 1, linha 1. Posição 2 vai até seção 2, linha 2. Posição 3. Funções por posição. Cada ponto pode ser tecla, tempo em segundos, equação, ou outro. Na seção 1, escolha o modo, segundos ou teclas do teclado. Demonstração. Alternamos entre segundos e teclas. Ambos funcionam na linha 1 e linha 2. Seção 2 controla a pressão e a pausa entre pressões. Linha 1 da seção 2, tempo de pressão. Linha 2, tempo de pausa. Regra especial, posição 1 da seção 2, linha 2, é pausa indefinida. Ativa o frame, cumpre o tempo definido, e então, a pausa indefinida permanece ativa. Layout.
Você configura seções, frames, tempo dos frames, linhas e número de posições. Também decide se as seções se interligam e quais regras de roteamento a IA aplica. Exemplo prático. Mapeie a tecla A por 2 segundos na seção 1, linha 1, posição 2. Agora, na seção 2, linha 2, posição 3. Pausa de 1,5 segundo. Ciclo simples. Pressiona, pausa, retorna e segue para a próxima posição. Caminho do padrão. S1, L1, P2. S2, L2, P3. S1, L2, P4. Definindo termos. Posição é o ponto. Linha é a coluna vertical. Seção é o agrupamento. Conectar é dizer a ordem. Você define de onde sai e para onde chega. Exemplo de regra. 2P da primeira linha da seção 1 vai para 3P da segunda linha da seção 2. Em rótulos compactos, isso vira P1, L1, S1, até P2, L2, S1. Lendo, P1, L1, S1, para P2, L2, S1. Alternar de frame 1 para frame 2 mantém as ligações específicas da IA. Você define quais conexões persistem e quais se adaptam às regras. Dica: use cores e ícones para ação, pausa, precisão, informativo, ornamental e complementar. A ligação faz o roteiro acontecer, conecta, ordena e explica o caminho. Guia rápido. 1. Criar seções. 2. Definir linhas. 3. Numerar posições. 4. Conectar. Depois, 5. Escolher funções por posição. 6. Selecionar o modo de tempo ou tecla. E 7. Testar a sequência. Pressiona, pausa, retorna, próxima posição. Precisão define a ação. Tempos exatos e teclas claras. Informativo carrega o conteúdo. Rótulos e tooltips objetivos. Ornamental enriquece a superfície, sem poluir o sentido. Complementar completa a estrutura com sinais úteis e discretos. O visual marca onde cada camada aparece. Cores, ícones e fluxo. Fórmula do seu padrão? Simples. Defina, conecte e teste. Paisagem. Monte seu padrão. Conecte, execute, explore o protótipo.